Então vamos lá, esse vídeo vai ser um tutorial completo sobre como criar e instalar corretamente o Pixel e a API de conversões na Hotmart. Portanto, presta muita atenção nesse vídeo, desliga o celular, bota ele no silencioso ali do lado e presta atenção porque instalação de Pixel é algo complexo, as pessoas se confundem e se fizer errado não vai conseguir otimizar ou metrificar os dados das suas campanhas corretamente. Opa, tudo bom? Eu sou o James William e nesse vídeo aqui você vai ver um tutorial completo, passo a passo, desde a criação do Pixel e de tudo que é necessário para você conseguir instalar ele corretamente na plataforma da Hotmart. Primeira coisa que você precisa entender, você precisa ter o seu Pixel instalado também no seu site para metrificar quando o usuário visita o seu site, clica nos botões do seu site, as interações dele com o seu site, mas aqui eu vou falar especificamente sobre como instalar o Pixel na Hotmart. Qual é a finalidade de ter o seu Pixel instalado na Hotmart? Conseguir metrificar todas as vezes que alguém iniciar o checkout para começar uma compra, preencher dados no checkout, que é o chamado de inicializar finalização de compra, ou finalizar a compra de fato, que é quando ele executa uma compra. Essas três informações são essenciais para você conseguir alimentar a meta com dados através do Pixel, da API de conversões, para que ela consiga otimizar suas campanhas para as pessoas com maior probabilidade de compra. Além de você também poder utilizar isso para criar públicos personalizados de pessoas que já compraram ou de pessoas que iniciaram a compra mas não concluíram a compra e assim por diante, para você utilizar como exclusão de públicos ou para fazer o retargeting e tentar recuperar essas vendas que não aconteceram. E como esse tutorial é passo a passo do zero mesmo, nós vamos abordar essa instalação em 4 etapas. Como verificar o domínio dentro do seu gerenciador de negócios, que é necessário, caso contrário você não consegue fazer a instalação pela API de conversões, como criar o Pixel, ou agora chamado de conjunto de dados, para poder instalá-lo posteriormente, como obter o token da API para configurar ela corretamente na Hotmart e por fim, como configurar tudo isso na Hotmart. Então aqui na tela eu já estou com o gerenciador de negócios aberto completamente em branco, é zeradinho, só para usar isso como exemplo de aulas. É geralmente um gerenciador de negócios que eu uso para dar exemplo em aulas mesmo. Então aqui não tem nada, não tem pessoas, não tem contas de anúncio, não tem Pixel, conjunto de dados, não tem nada, é para te mostrar do zero mesmo. Inclusive não tem domínio verificado aqui nele. E a primeira coisa que você precisa saber é que para conseguir instalar o Pixel com a API de conversões, que é a recomendação atual da Meta, as duas coisas funcionando junto para você conseguir metrificar corretamente as compras, você precisa ter o domínio verificado dentro do gerenciador de negócios. Então sim, você precisa ter um site, precisa ter contratado um domínio, você precisa ter acesso a esse domínio, você não pode verificar um domínio de terceiros, porque você vai ter que ter acesso às informações de registro do domínio para poder adicionar informações para conseguir fazer essa verificação que nós vamos fazer agora. Então, primeiro requisito, você precisa ter um domínio. Se você ainda não tem um domínio, eu recomendo que você registre através do registro BR, por exemplo, que é a forma mais barata de fazer isso, ou se você precisa de uma hospedagem além do domínio para poder colocar o seu site, a que eu sempre recomendo aqui é da Hostinger, que é parceira do nosso canal, e tem um link aqui na descrição que você pode aproveitar um cupom de desconto meu ainda, caso deseje contratar uma hospedagem. A Hostinger já faz muito tempo que eu uso todos os serviços deles e são excelentes, excepcionais. Todas as minhas páginas de venda e recursos que eu utilizo com hospedagem são através da Hostinger. Por isso que eu indico aqui, porque eu realmente uso e funciona para mim. Para fazer a configuração, eu estou considerando que já tem um domínio, você já tem um domínio, já tem acesso às configurações desse domínio, então eu vou vir aqui em configurações do negócio, rolando esse menu aqui um pouco para baixo, a gente vai encontrar a opção adequação e segurança. Aqui em adequação e segurança você tem domínios. E aí se o teu tiver como o meu, não tem nenhum domínio ainda, vai aparecer algo parecido com isso aqui, dizendo que não tem nenhum domínio ainda. Tudo que você vai precisar fazer é adicionar, você pode solicitar acesso a um domínio de um outro gerenciador de negócios que já tenha esse domínio verificado. Um ponto importantíssimo, você não pode verificar um mesmo domínio em mais de um gerenciador de negócios. Se o seu domínio já foi verificado em um outro gerenciador de negócios que foi bloqueado, por exemplo, você precisa arrumar um jeito de remover ele de lá. Do contrário, você não poderá verificar esse domínio em um novo gerenciador de negócios. Um domínio só pode ser verificado em um gerenciador de negócios. Por isso são ativos importantíssimos de serem organizados corretamente. Você pode solicitar acesso a um domínio que está verificado em outro gerenciador de negócios, mas esse é um outro processo. Outro ponto importante é, sempre que você não renovar aquele domínio, por um acaso você não renovou o domínio, vá lá no seu gerenciador
gerenciador de negócios e remova ele dali também, para ele não ficar verificado dentro do seu gerenciador de negócios, pois se você não renovou ele, ele não pertence mais a você. Essa é uma boa prática que é muito importante que você faça. Então eu vou adicionar, vou criar um novo domínio aqui que eu vou verificar, e aí aqui eu preciso digitar qual é esse domínio. Eu tô com o meu painel aqui do registro BR aberto com alguns domínios que eu tenho registrado que não estão em uso atualmente em lugar nenhum, e eu vou usar eles para fazer esse exemplo da aula. Então eu vou usar, por exemplo, esse adax.com.br. Então eu vou colocar aqui o domínio adax.com.br, que está registrado. Ele é meu, por isso eu consigo fazer isso aqui, então eu tenho acesso às configurações do painel dele e vou clicar em adicionar. Assim que eu clicar em adicionar, ainda não foi verificado esse domínio. Ele adicionou ao gerenciador de negócios, mas ele não está verificado. Enquanto ele está assim, ele pode ser adicionado e verificado em outro gerenciador de negócios também. Ele só vai ser travado aqui dentro desse gerenciador de negócios a partir do momento que eu fizer a verificação e ele mostrar aqui, constar aqui como verificado. Existem várias formas de você fazer essa verificação. Uma delas é copiar essa meta tag e inserir ela no seu site, o site desse domínio aqui, o site que abre quando você digita esse endereço, essa URL. Você deve colar essa meta tag na seção head do seu site, então se você é um desenvolvedor ou tem um mínimo conhecimento sobre isso, você vai saber como fazer isso, basta seguir essas instruções e depois de publicada essas alterações dentro do seu site, você clica em verificar domínio. Por isso o domínio tem que ser seu, o site tem que ser seu, senão você não tem acesso a conseguir inserir essas informações lá. Outra forma de fazer isso é carregar um arquivo HTML no diretório raiz. Para quem usa subir arquivos para o provedor, lá para o servidor onde você está hospedando o seu site, você pode fazer esse processo. Você vai baixar esse arquivo HTML e carregar ele para o seu servidor e depois vai fazer a verificação do domínio depois que tudo tiver publicado corretamente lá no seu site. Novamente, tem que ter acesso à edição do site, né? E por fim, atualizar o registro TXT do DNS como registrador de domínios. Isso aqui você faz diretamente no domínio, aí é independente do site. Eu gosto de fazer dessa forma direto no domínio, porque caso eu precise fazer uma migração de servidor ou uma alteração no meu site, as formas anteriores não correm o risco de serem perdidas, a verificação. Então ela está feita diretamente no domínio, tá? Mesmo que eu troque o meu domínio, aponte ele para um novo site, eu não vou ter problemas com a verificação, porque eu já fiz essa verificação diretamente na raiz, diretamente lá no registro do domínio, na ferramenta onde eu registrei o meu domínio, no caso no registro BR aqui. Então eu vou usar dessa forma aqui, que é a que eu acho mais recomendada. Aqui dentro no painel do meu domínio eu tenho algumas informações como dados do titular, tá, ok, contatos, servidores DNS. E aqui o primeiro ponto, ó, o meu servidor DNS não está sendo administrado aqui dentro do registro BR. Ele está sendo apontado para a Cloudflare. Provavelmente em algum momento, eu não estou usando esse domínio, mas em algum momento eu já fiz esse apontamento, eu tirei da registro BR esse apontamento DNS e movi para a Cloudflare para ter mais segurança e melhor estabilidade. Então, geralmente, quando você acaba de registrar um domínio, as configurações que você deve fazer são aqui mesmo. Vai seguir os mesmos passos que eu vou fazer na Cloudflare, mas você fará por aqui, seguindo essas mesmas orientações. Se você também tem o costume de fazer através da Cloudflare, então a gente vai ter que ir para a Cloudflare. Como eu encontrei o domínio aqui, já identifiquei que ele está apontando para a Cloudflare, eu vou para minha conta da Cloudflare para fazer essa verificação. Dentro da Cloudflare, eu vou encontrar aqui o domínio que está ativo, né? É esse domínio que eu quero fazer as alterações de DNS, conforme o Facebook orienta. Vou vir aqui no painel DNS e aqui eu vou ter as configurações para adicionar registros DNS. O que ele pede para mim é que eu adicione um registro TXT. Então vamos lá nas orientações do Facebook, eu não preciso mais do registro BR. Nas orientações do Facebook ele pede para mim adicionar um registro TXT na minha configuração DNS com essas informações. Basta eu clicar aqui, ele copia essa informação. Então vamos lá nos registros, vou adicionar um registro. Ele pede um registro do tipo TXT, encontrei aqui. Alguns registradores pedem alguma informação aqui no name, né? Eu tô colocando no lugar errado, então eu coloco aqui, ó. A informação que ele pede ali é um arroba. E aí aquela informação que eu copiei do Facebook, eu vou colar ela aqui. Então, no nome, no campo nome, é requerido que eu coloque alguma coisa, como ele diz aqui, ó, no campo host, que seria o mesmo que o nome, seria um arroba. E aí, a informação copiada lá do Facebook, eu adiciono aqui embaixo e clico em Save. Feito isso, está adicionado ali um registro TXT com a informação que o Facebook pede. Através disso, o Facebook consegue fazer a verificação do domínio. Ele vai disparar uma verificação para saber
se você tem realmente acesso a esse domínio, se você é o proprietário desse domínio, porque somente o proprietário desse domínio conseguirá fazer essa configuração pedida aqui. Então é isso que se trata verificar o domínio, verificar se você é realmente o proprietário do domínio. Então aí quando ele faz essa verificação, o domínio vai ficar como verificado aqui, como pertencente ao seu negócio dentro do gerenciador de negócios. Geralmente essa alteração, quando você faz no seu registrador de domínios, ela pode demorar até 72 horas para entrar em vigor. Aqui no Cloudflare também, geralmente é bem rápido, mas o prazo máximo é 72 horas. Então pode acontecer de que assim que você adicionou as informações aqui, se você vir aqui e tentar clicar em verificar domínio, ainda não seja possível verificar, porque demora essa informação ser validada, ser propagada na internet. Já aconteceu comigo várias vezes de assim que eu clicar aqui, ele já validar imediatamente, como aconteceu de demorar até 72 horas. Vamos testar aqui e ver o que vai acontecer neste caso. Nesse caso ele foi praticamente imediato. Eu adicionei lá no Cloudflare, geralmente o Cloudflare é mais rápido do que os registradores. E ele imediatamente já foi verificado. Conseguiu verificar que eu sou o proprietário desse domínio, pois eu consegui inserir aquela informação lá dentro do registrador e essa informação já foi propagada na internet. Pronto, o seu domínio está verificado. Antes de fazer isso aqui, não adianta tentar instalar o Pixel com a API de conversões lá na Hotmart. Você vai conseguir no máximo instalar só o Pixel, mas sem o rastreamento através da API de conversões também, que hoje em dia é essencial. Vamos passar para o segundo passo, que é criar o nosso conjunto de dados, o nosso Pixel. Então aqui vai um ponto importante. Você sabe que o Pixel recentemente ele deixou de existir, né? Praticamente. Quando a gente busca aqui no menu, onde nós temos aqui as fontes de dados, antigamente nós tínhamos aqui os pixels, eles eram listados aqui e você podia criar um novo pixel aqui. Agora não dá mais para criar um novo pixel. Por quê? Porque o pixel foi movido para conjuntos de dados. É a mesma coisa. Mudou o nome e mudou o lugar onde ele aparece só. Eu acredito que logo vai desaparecer esse menu pixels daqui e vai ficar tudo sendo tratado como conjunto de dados. A Meta está integrando porque pixel era uma coisa, a API era outra, etc. Agora é tudo uma coisa só. Tudo é conjunto de dados que a Meta capta para conseguir melhorar seus resultados, suas conversões, otimizar suas campanhas e etc. Então você vai criar através daqui, conjunto de dados e vai adicionar um novo pixel. Se você já tem ele criado, ele vai ser listado aqui. Eu, como tô do zero aqui, vou criar um novo, vou dar um nome para esse conjunto do pixel. É o mesmo processo de criação de pixel, só mudou o nome para conjunto de dados. Então eu vou colocar aqui, vou até chamar de pixel ainda, pixel aula, e vou criar. Geralmente dê um nome aqui que faz sentido. Você pode editar esse nome depois, mas coloque um nome que faz sentido, que faça com que você consiga reconhecer qual é o pixel, qual é o conjunto de dados aqui em questão. Está criado, mas não está instalado em lugar nenhum. E agora o que eu preciso? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso do número de identificação dele, porque na Hotmart nós não precisamos instalar via código. Nós vamos precisar só do número de identificação do pixel ou do conjunto de dados. E vamos precisar também do código de integração da API, o token. Vamos começar por captar esse código aqui. O que eu recomendo? Quando está o código aparecendo aqui, você simplesmente clica em cima dele, já vai ser copiado para a área de transferência. Abra um bloco de notas, alguma coisa no seu computador e cole isso no bloco de notas para você usar depois, para não correr o risco de perder ele aqui enquanto você está fazendo o processo. Embora que você pode deixar essa página aqui aberta e voltar e copiar ele aqui no momento que quiser, sempre que precisar. Então eu vou deixar a página aqui aberta e vou abrir minha conta na Hotmart. E agora vai ser uma grande surpresa porque faz muito tempo que eu não mexo na Hotmart. Já tem um bom tempo que eu deixei de trabalhar com a Hotmart. Hoje eu trabalho com a Ticto para vender os meus cursos, os meus treinamentos, as minhas consultorias, porque a plataforma é bem melhor, diga-se de passagem. Então já dentro aqui da Hotmart, não tem informação nenhuma aqui, como eu falei, tá muito tempo parado isso daqui. Você já precisa ter um produto já criado. Então eu vou aqui em meus produtos. Isso é importante, você vai criar o pixel, instalar o pixel por produto. Você pode usar o mesmo pixel em vários produtos e depois ver como que você vai fazer para rastrear e filtrar esses dados. Aí fica a seu critério, ou você pode ter um pixel para cada produto. E aí aqui eu tenho vários produtos que já estão inclusive desativados, eu vou usar um desses produtos aqui como exemplo. Provavelmente já deve ter uma instalação antiga de pixel aqui de muito tempo atrás, de antes de utilizar a API de conversões, eu vou remover para fazer tudo do zero. Ok, aqui no painel você vai encontrar ferramentas, nós estamos no painel do produto, Hotmart bem lenta, um dos motivos de eu ter abandonado há muito tempo. Na lista de ferramentas aqui você vai rolar para baixo até encontrar pixel de rastreamento. Aqui em pixel de rastreamento eu vou configurar o do Facebook mais Instagram, é o mesmo pixel para tudo, é a Meta, né? E aqui eu tenho um configurado. O que eu vou fazer? Eu vou remover ele daqui para a gente começar uma do zero e você ver como que seria caso eu tivesse uma do zero. Então ao clicar ali ele vai pedir a
ID do pixel, o número de identificação do pixel, aquele que eu já copiei lá do meu gerenciador de negócios assim que eu criei o pixel, o conjunto de dados. Então, copiado ele, basta eu colar essa identificação aqui e dar um continuar. Na próxima etapa ele me pergunta quais eventos eu quero receber, que informações você deseja que a Hotmart envie para a meta. As vendas realizadas, as visitas nas páginas de pagamento e visitas na página de produto da Hotmart. Isso aqui é inclusive novo, para mim não me interessa, mesmo que eu utilizasse a Hotmart não utilizaria ela, eu utilizo minhas próprias páginas de venda. Então eu só quero saber as vendas realizadas e as vezes que a pessoa visitou a página de pagamento, o checkout, mas não concluiu a compra, né? Então vou dar um continuar. Deseja que os eventos sejam enviados a partir do seu domínio e não o domínio hotmart.com? Isso é importantíssimo que você faça. É através daqui que você ativa a API de conversões. Só é possível configurar a API de conversões usando a opção sim. Se você colocar não, ele vai rastrear e enviar as informações como se fosse o domínio da hotmart.com, o que não vai ser interessante para o rastreamento de dados, ele vai ficar mais impreciso. Por isso você precisa ter o domínio verificado, que foi a etapa que a gente fez anteriormente. Então clica em sim e agora você vai informar o domínio que você usa, que precisa já estar no seu gerenciador de negócios. Então a gente já tem o domínio no gerenciador de negócios, lembra que a gente fez isso na primeira etapa aqui, nas opções de adequação e segurança. O domínio que eu estou usando aqui no gerenciador de negócios e que está verificado é o adax.com.br, então eu vou inserir ele aqui. Sempre certifique-se de colocar o domínio aqui corretamente. E aí eu quero que esse evento ele chegue de duas formas, via web, através do pixel mesmo, a forma antiga, e via API de conversões. Só que como eu vou fazer via meu próprio domínio, tem informações que eu tenho que configurar lá também, igualzinho eu fiz para verificar o domínio no meu gerenciador de negócios. Eu vou ter que basicamente verificar esse domínio aqui dentro da Hotmart também. Então eu vou ativar a configuração via web, vou lá no provedor do meu domínio. Então lembrando, o meu provedor é o registro BR, mas as informações estão registradas, as informações de DNS, que é o que eu preciso, estão registradas na Cloudflare. Então eu vou direto para Cloudflare novamente. Vou escolher o domínio que eu estou mexendo aqui, que é o Adax, vou em DNS novamente e vamos ver que informações a Hotmart vai pedir para mim inserir lá. Ele pede no meu provedor de domínio, já estou lá, para configurar um CNAME com esse endereço, pixeladax.com.br, apontando para pixel.hotmart.com. Então como a gente vai fazer isso? Copiar aqui esse pixeladax.com.br, vou lá nos records, vou adicionar um novo registro, ele pediu um registro do tipo CNAME, vamos encontrar ele aqui na lista, CNAME, o endereço é o pixel.adax.com.br, que vai apontar o target para aquele endereço que a Hotmart informou aqui, pixel.hotmart.com. Cuidado para não copiar o ponto no final do com ali, senão vai dar erro, ó. Tem que ficar certinho, pixel.hotmart.com. No proxy status você vai desligar isso daqui para não haver nenhum tipo de interferência se você utiliza a Cloudflare. Se você está fazendo isso diretamente lá na registro BR, não vai ter essa opção e aí basta salvar. Pronto, já foi adicionado um CNAME que aponta para o Pixel Hotmart e já está só como DNS. Perfeito, essa configuração foi concluída. O que você precisa fazer agora é verificar o CNAME. Da mesma forma que aquela configuração no gerenciador de negócio, a propagação dessa informação pode demorar até 72 horas. Pode acontecer de, por sorte, eu clicar agora que imediatamente já dá certo ou não. Caso não dê certo, tem que esperar pelo menos 24 horas, voltar aqui, testar de novo, não deu certo, volta aqui, testa de novo depois, no prazo de 72 horas tem que dar certo. No meu caso, como é Cloudflare, e hoje eu tô com sorte, então ele verificou imediatamente. Aí o que ele diz? Após a verificação, um certificado será gerado automaticamente. Então ele já gerou um certificado, eu só preciso verificar esse certificado. Então basta clicar aqui em verificar o certificado e já deu certo. As duas coisas ficaram verdinhas. Meu domínio já está verificado na Hotmart e autorizado para enviar as informações do Pixel. Então agora eu preciso ativar essas outras opções. Agora habilite as configurações do seu Pixel do Facebook. Então o que ele diz aqui? Você precisa habilitar essa configuração que você acabou de fazer somente após ter sido validado as duas coisas aqui. Então você só vai vir aqui e habilitar depois que você tiver o verdinho ali nas duas opções, verificado o certificado e verificado o CNAME. Ok, meu Pixel está correto, já enviando as informações via Pixel, via web, através do meu domínio, que é um ponto extremamente positivo. Agora eu quero fazer o envio através da API de conversão, para enviar as informações das duas formas, via web e via API, ou seja, Pixel junto com API, completando o conjunto de dados como um todo. Eu só preciso aqui do token de acesso da minha API de conversões,
daquele pixel, daquele conjunto de dados em questão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou coletar esse token lá no gerenciador de negócios. Então eu clico aqui no menu, sanduichinho, pode ser que no teu apareça o menu em algum outro lugar. Você vai encontrar gerenciador de eventos. Tá aqui na primeira seção do gerenciar negócios, gerenciador de eventos. Dentro do seu gerenciador de eventos, vamos ignorar esses avisos aqui, eu vou passar o mouse aqui e encontrar fonte de dados no menu lateral. E eu já tenho aqui no menu lateral o Pixel Aula 1, que é aquele conjunto de dados que a gente acabou de criar. Selecionando ele, eu tenho as configurações. Dentro de configurações é que eu vou encontrar o token da minha API. E aqui tem uma informação bem importante. Ó. Rolando aqui para baixo, API de conversões. Eu posso configurar através de um gateway, não é o caso agora. O que eu quero é a integração direta através do token. E eu vou clicar em gerar token. Mas tenha atenção. Após eu clicar aqui em gerar token uma vez, é o único momento que eu tenho para copiar esse token. Depois ele não vai aparecer aqui de novo e vai aparecer novamente esse botão gerar token. Toda vez que eu clicar nesse botão gerar token, ele vai gerar um token diferente e desabilitar as integrações anteriores. Então, se eu clicar aqui em gerar token agora para configurar a Hotmart, eu não posso mais gerar um novo token, senão a configuração da Hotmart para de funcionar e eu tenho que refazer tudo novamente. Então, se você integra isso em mais de uma ferramenta, ao gerar o token aqui, já salva isso em um bloco de notas em algum lugar seguro para não perder esse token, porque você não vai conseguir recuperar ele depois. Então eu vou gerar o meu token aqui agora. Enquanto ele gera o meu token, eu vou abrir um bloco de notas já para deixar isso salvo, caso eu precise dele no futuro. Gerou o token, é só clicar em cima que ele já mostra que o token foi copiado para a área de transferência, então eu simplesmente vou colar o token aqui e deixar ele guardado. Salva esse bloco em um lugar seguro junto com outras informações do seu negócio dentro do Facebook, porque depois não vai ser possível obter esse token de novo e se você gerar ele novamente, você desabilita todas as configurações e integrações que foram feitas anteriormente através do token. Ok? Então vou lá no Hotmart, vou inserir o token aqui e vou pedir para verificar o token e ele vai fazer uma validação. Aceitou, token validado, tá concluída a configuração aqui nesse painel, basta eu salvar. E pronto, o meu Pixel já está configurado, enviando os eventos através da web, com o CNAME verificado, certificado verificado, configuração ativa e enviando também através da API de configurações com o token. Se eu clicar aqui em detalhes da configuração, ele está mostrando para mim quais eventos eu vou receber. Vendas realizadas e visitas na página de pagamento. E assim eu concluo as configurações do Pixel. A partir de agora, o meu Pixel vai estar rastreando todas as vezes que alguém comprar um produto meu na Hotmart, comprar esse produto aqui, no caso na Hotmart, toda vez que alguém iniciar o checkout desse produto, mas não comprar, ou toda vez que alguém iniciar a finalização de compra, ou seja, abriu o checkout e começou a preencher os dados, mas não finalizou a compra por algum motivo. Todas essas informações vão estar sendo enviadas da melhor forma possível para a meta. Da melhor forma possível, entre aspas, porque a Hotmart é uma das piores para enviar esses dados. Geralmente chegam no gerenciador de eventos com qualidade baixa, tá? Mas, infelizmente, isso é algo que nós não podemos resolver. Trata-se dos desenvolvedores da Hotmart encontrar uma solução para melhorar isso. Um dos motivos de eu usar a Ticto hoje em dia é esse, porque a qualidade de dados que chega pela Ticto vem bem melhor. Mas, basta você saber que isso foge do seu controle. O que está no seu controle é configurar isso aqui corretamente. A partir desse momento, o seu Pixel já está preparado junto com a API de conversões para rastrear todas as ações que ocorrerem dentro do checkout do seu produto na Hotmart. Uma coisa importante você saber, quando você instala o Pixel no seu site, você perde o rastreamento no momento que a pessoa sai do seu site. Quando você tem um produto que você vende na Hotmart, Monetize, Ticto, Qwify, por exemplo, o checkout é deles. Então, quando você coloca o botãozinho, a pessoa clica em comprar, a pessoa sai do seu site para ir para o checkout completar a compra. Então, a venda acontece fora do seu site, na realidade. E para que ela seja rastreada, esse Pixel tem que ser configurado também aqui na plataforma onde você executa essa venda. De preferência, o mesmo Pixel que você coloca no site, você coloca também na plataforma aqui em questão. Então, se eu tenho uma página de vendas para esse produto, o mesmo Pixel eu vou instalar na página de vendas desse produto e depois vou vir aqui configurar ele seguindo esse passo a passo desse vídeo. Pode ser que de início seja um pouco difícil para você, é muita informação, então volta esse vídeo, assiste de novo quantas vezes for necessário e aproveita e se inscreve no canal para não perder tutoriais como esse. Tem vários tutoriais completos como esse e esse ano eu vou fazer vários também. E se você quiser saber mais sobre anúncios online, quiser dominar os anúncios online como um verdadeiro profissional, eu tenho o curso certo para você que está iniciando, que é o Meta Ads básico. Lá eu ensino todos os conceitos básicos e tudo que você precisa saber
saber para conseguir gerar os seus primeiros anúncios online. Tem um link aqui na descrição. Valeu, um grande abraço e até a próxima.